Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Vamos agora continuar fazendo a leitura do nosso texto do livro de artes. Agora você vai para a página 22, nós vamos começar a estudar o cubismo. Tá bom? Nós estudamos o expressionismo, agora vamos estudar o cubismo. Cubismo, novas dimensões na representação do mundo. A linguagem visual é uma forma de expressão e comunicação, isto é, na maioria das vezes que realizamos uma criação visual, estamos misturando um pouco de observação, memória e invenção, expressando e comunicando nossa intenção. Transformar uma ideia, uma vontade em algo material, exige algumas etapas. Você já aprendeu quantas decisões precisa tomar quando está criando uma imagem, seja ela um desenho, uma colagem ou qualquer criação. Quais são elas? Nas primeiras páginas desse capítulo, usamos alguns autorretratos como exemplo. Aqui você tem um grupo de máscaras africanas e orientais em madeiras, ok? Entalhada. Na página seguinte, para conversar sobre formas de representação, não podemos deixar de falar do cubismo. Pela sua grande influência sobre muitos artistas do mundo todo no início do século XX, esse movimento artístico foi iniciado por dois pintores, o espanhol Pablo Picasso e o francês Georges Braque, que buscavam novas formas de representar o mundo tridimensional em que vivemos no espaço bidimensional da tela, o mundo da arte. E o que é o espaço tridimensional? Tridimensional, o objeto que tem faces nas três dimensões, altura, largura e profundidade. E o espaço bidimensional, objeto que tem faces em duas dimensões, altura e largura. Ok? Quando falamos de bidimensional, referimos-nos a algo que está contido dentro de uma superfície plana, como um papel ou uma tela, por exemplo. Já o tridimensional tem volume palpável, perceptível, não só com os olhos, mas também com as mãos. Você vai conhecer melhor as diferenças entre bidimensional e tridimensional no capítulo 2. Os artistas Picasso e Braque buscavam criar uma nova língua, um código visual da arte. Uma nova língua, um código visual que permitisse traduzir as formas do mundo para a linguagem da arte. Esse é um momento de muita experimentação e reflexão no mundo das artes. Artistas, escritores, estudiosos, críticos e filósofos dialogavam e debatiam sobre qual seria a função das artes, sobre o que entendiam por beleza, que é um conceito que se altera em cada época e cultura. Enquanto investigavam e debatiam sobre novas formas de representação, muitos artistas tiveram contato com o que seria a inspiração para os novos rumos das artes visuais, as máscaras africanas. Na imagem, vemos máscaras tradicionais de diversos povos que vivem em países da África, utilizadas há séculos por diferentes povos deste continente. Elas contêm diversos elementos e simbólicos. Nas máscaras africanas, o rosto está representado por elementos geométricos. No estudo de Pablo Picasso, podemos perceber como ele explora a geometria na representação de um rosto. Você percebe a relação entre a figura de Pablo Picasso e as imagens que mostramos anteriormente, como nos autorretratos de Lassan Segall e de Ismael Neri, por exemplo? Quais? Aqui eu tenho duas obras desse período. Aqui é Pablo Picasso, Cabeça de Mulher Dormindo, e esse aqui é Jean-Dominique Anton Metzinger, que chama Aldeia, de 1918. A pintura Aldeia do francês Jean Metzinger é um exemplo das ideias que orientaram as criações cubistas. Ela nos ajuda a perceber como a geometria foi usada por esses artistas. Observe a imagem e indique
telhados de casas, uma igreja, árvores, um animal, janelas, uma estrada. Você observa? Tudo isso está composto aqui nesta obra. Perceba que esses elementos estão colocados na imagem como se fossem peças de um quebra-cabeça. A maioria deles não aparece por inteiro na composição, mas por ser reconhecido por aquilo que seria sua principal característica. O quadro foi construído com linhas retas que formam retângulos, triângulos, losangos e alguns arcos, como nas árvores. Além disso, cada fragmento de casa, montanha e árvore apresenta um diferente ponto de vista daquilo que está sendo mostrado. Ou seja, é possível mostrar um pedaço de uma casa vista de frente e outro pedaço visto de lado, construindo toda a paisagem com fragmentos reunidos em um mesmo plano. A imagem foi criada assim porque os artistas cubistas desejavam mostrar apenas uma parte daquilo que os olhos poderiam ver. Desejavam apresentar ao observar um panorama da imagem retratada de maneira mais simples e racional. Para isso, incluíam apenas fragmentos dos objetos, lugares, pessoas e tudo mais que estavam observando. Veja as ideias cubistas nos autorretratos de Juan Gris e Albert Glazes. Você pode imaginar essas duas pinturas feitas em outras linguagens visuais? Quais? Por quê? Como vimos, o cubismo influenciou muitos artistas que desejavam encontrar novas formas de representar o mundo, buscando fazer o universo da arte ser diferente do mundo real, ou seja, capaz de retratar objetos, pessoas ou paisagens de um jeito próprio. O cubismo surgiu como um dos movimentos que queria romper com uma lógica em que uma pintura costumava retratar a realidade de maneira realista. A invenção da fotografia, que teve o reconhecimento da primeira foto atribuída ao francês Joseph Sinephore Niepce em 1826, e do cinema atribuído aos irmãos Auguste e Louis Lumière, em 1895. Impactaram profundamente a arte, a qual não precisava mais ser apenas uma forma de registrar a realidade. Como acontece na maioria das vezes em que a arte apresenta uma proposta nova e inesperada, o cubismo também foi criticado, incompreendido e depois exaltado e multiplicado. Com o tempo, suas formas acabaram se misturando a outras tendências da arte, diluindo-se em vários estilos de artistas e ideias. A influência do cubismo e sua nova proposta de representação visual chegou até o Brasil em artistas como Cândido Portinari, Di Cavalcanti e muitos outros. É importante entender que Ismael Neri, Lassar Segal, Nick de Saint-Phal e José Luís Cuevas são artistas de épocas e lugares diferentes. Os dois últimos são mais recentes e não podem ser classificados como cubistas, mas em suas obras podemos observar a liberdade de formas de representar figuras e o uso da geometria. Cada um tem a sua singularidade, com intenções diferentes, ampliando nossa percepção sobre o mundo, criando imagens que revelam mais do que é possível perceber apenas pela visão. Tá? Você tem algumas obras aqui, a obra de Albert Glaze, Juan Gris, todas usando formas geométricas, lembrando as características do cubismo. Já na página 26, nós temos cores e olhares. Observamos a presença da forma para entender algumas questões sobre as artes visuais. E as cores, como se manifestam nesse campo? Vamos pensar mais sobre as cores. Observe as imagens a seguir. Você vai observar como as cores estão distribuídas nesse trabalho. E os dois artistas trabalharam com as cores de maneira bem diferente, como essas diferenças interferem no modo como percebemos a sua figura. Então aqui eu tenho a obra de José Pansetti, um autorretrato, ok?
Observe como ele está utilizando as cores. E na página seguinte, eu tenho uma obra de Flávio de Carvalho. Também olhe o uso das cores, como ele está usando. Também é um autorretrato. As duas imagens representam contrapontos interessantes. Flávio de Carvalho, artista carioca, produz uma figura fragmentada e multicolorida, deixando expostas pinceladas que realçam a textura da tinta, integrando fundo e figura. Fundo e figura. Numa composição visual, denominamos como figura o elemento principal que ocupa o campo visual, e o fundo, tudo aquilo que se localiza aparentemente atrás da figura. José Pansete, artista paulista, apresenta uma composição diferente, com duas grandes áreas de cor que delimitam seu chapéu e sua blusa, sendo essas duas cores complementares entre si, vermelho e verde. Explicaremos adiante o que significam cores complementares, gerando o grande contraste que acaba por destacar seu rosto. Os traços faciais são formados por áreas de cor e formas bem definidas. Alguns contornos são marcados com linhas finas, brancas, azuladas e às vezes pretas, separando bem a sua figura do fundo em cores claras. Pansete, por sua história pessoal e profissional de relação com o mar, tornou-se conhecido como um pintor de marinas. O elemento cor. Há três cores que chamamos de primárias, porque dão origem às demais cores. Quais são? O amarelo, o magenta, um tipo de vermelho, o ciano, o azul. São as cores primárias dos pigmentos, ou seja, cores usadas para colorir diferentes materiais. Com base nelas, produzimos praticamente todas as outras cores. Mas o que chamamos cor-luz, que é a cor presente na luz do sol, nas lâmpadas e nas telas da TV e dos computadores. As cores primárias são outras: verde, vermelho e azul. E a partir da sua mistura, que são produzidas todas as cores que vemos na tela, inclusive nas telas do cinema, quando a projeção é digital. Tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo do ciano, do magenta e do amarelo, formando o vermelho, o violeta e o verde. Essa aqui é a cor pigmento. Seguindo a cor luz, eu tenho vermelho, azul e verde, magenta, amarelo e azul ciano. As ilustrações representam círculos cromáticos para a cor pigmento e cor luz. A soma das cores luz resulta no branco. A soma das cores pigmentos resulta no preto. Cada combinação de duas cores primárias forma uma cor secundária. Para as cores pigmento, as secundárias resultantes são laranja, roxo e verde. Então aqui você tem cor pigmento. O ciano mais o magenta formam o roxo. Magenta mais amarelo, laranja. Amarelo mais o ciano, verde. Cor luz. Vermelho mais verde forma o amarelo. Verde e azul, magenta. Azul mais vermelho, o ciano. Chamamos de cores complementares aquelas que estão em oposição dentro desse sistema. Uma cor primária será sempre complementar à combinação de outras cores, de outras duas. Ou seja, o amarelo é complementar ao roxo, o azul é complementar ao laranja, o vermelho é complementar ao verde. Quando colocamos as complementares lado a lado, a vibração que o nosso olho percebe no encontro de duas é intensa, dando origem a grande contraste. O grande contraste, ok? Então você vai estudar o círculo cromático, estudar as cores e as suas formações, ok? Logo a gente volta para uma outra atividade. Até a próxima!